O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei. E quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis minhas testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. É preciso recordar que o Evangelho de Lucas, ele é a continuidade do caminho de Emaús. Porém, quando vamos ao encontro do Cristo ressuscitado, ele vai recordar a cada um de nós tudo o que ele ensinou, ele vivenciou na sua carne. Viver o tempo pascal é viver e ser a luz do próprio Cristo ressuscitado que está no meio de nós. Veja o que mostra a primeira leitura deste domingo: testemunha que Cristo ressuscitou, e aqueles que estavam com Cristo, mesmo desanimado, mesmo trancado com medo, agora continua firme porque se alegra no Senhor, tem a verdadeira alegria. O Evangelho é muito claro quando diz que nosso Senhor Jesus Cristo dá àqueles que estavam seguindo a pertença, o conhecimento, porque eles não podiam compreender o que o Mestre falava. Mas agora o Cristo prepara os seus discípulos para receber o Paráclito, e mais do que isso, para mostrar que aquele projeto no qual o Senhor ensinava para eles continua, porque o plano de Deus não é para esse mundo, mas verdadeiramente para vivermos, sem dúvida, o grande céu, e o céu tem que estar em nosso coração. Olhando para o próprio Evangelho, poderíamos até dizer que o próprio Cristo confirma sobre tudo o que falava sobre ele, seja pela boca dos profetas, seja pelos salmos, ou seja, até mesmo pela lei de Moisés. Porém, algo que nos chama a atenção nesse terceiro domingo é aqueles que se dizem amigo do Senhor. É preciso deixar cumprir a vontade de Deus em minha vida, ser próximo do Senhor, e mais do que isso, obedecer seus mandamentos. Obedecer os mandamentos do Senhor é dizer que eu conheço o Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, estamos simplesmente pregando o nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor que deixa eu fazer tudo, e não vou educando a minha vida, não vou colocando em conformidade com a busca da santidade. Se nosso Senhor nos permite fazer tudo,
Não faz sentido a sua morte e ressurreição por cada um de nós. Mas pelo contrário, quando nós enxergamos a verdade de Cristo, que ressuscitou por cada um de nós, que deu a sua vida por cada um de nós, nós temos que educar as nossas paixões para cultivar uma vida de santidade, da qual Ele anunciou na sua palavra. O Senhor é muito claro quando vem a cada um de nós, porque vós mostraste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E quando compreendemos que a ressurreição de Cristo é o pleno derramamento do Espírito Santo, nós vamos cada vez mais buscar uma vida em conformidade com a verdade revelada, que é o próprio Senhor que está vivo no meio de nós. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que aconteceu nele irá acontecer em cada um quando ressuscitar dos mortos. Assim nos garante Paulo. E Paulo, ensinando a cada um de nós, ele diz: se Cristo não ressuscitou, vão é nossa fé, porque tudo o que acontecer em Cristo Jesus acontecerá com cada um de nós. E se nós cremos nisso, a cada domingo professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e ressuscitado está no meio de nós, aquecendo o nosso coração, sem dúvida devemos nos alegrar e exultar no Senhor. Assim nos mostra a carta de João também. Ele é vítima da expiação pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar a muitos, até dizemos que todos, mas são muitos aqueles que aderem à ideia da salvação, aqueles que professam sua fé no Cristo, aqueles que caminham e colocam a sua vida em conformidade com a palavra do Senhor. Aquilo que nos ensina João, coloca em conformidade com a lei de Moisés, coloca em conformidade com a lei que o Senhor coloca para aplicar a nossa vida rumo à santidade. Assim, meus irmãos, partindo do próprio Evangelho, nosso Senhor nos mostra que o seu corpo glorioso, ele pode ultrapassar paredes, o seu corpo glorioso pode ser tocado, o seu corpo glorioso come e assim por diante. Mas nós não sabemos como é esse corpo, e Paulo vem a cada um de nós dizer que é mistério, e que se entregar ao mistério é viver a graça de Deus cada vez mais e cultivando um coração que busca a santidade. Assim sendo, meus irmãos, que nosso coração possa se alegrar no Senhor, e da mesma forma que Ele diz para o seu discípulo: a paz esteja convosco, possamos nós, nesse tempo da Páscoa, ser o próprio Cristo ressuscitado, ser homens e mulheres de paz, que cultiva o amor de Deus e a justiça no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,